Marcelo Amaro mandou o seu portfólio. Mais uma vez, não é a primeira vez de Marcelo aqui. Marcelo que é mod, então não vou reclamar. Vai que eu sou banido do meu próprio chat. E disse o seguinte: Oi Marco, tudo certo? Gostaria de pedir hoje um portfólio review, se possível. Eu venho produzindo algumas fanarts e queria saber de você quais passos eu poderia dar agora e no que eu poderia melhorar e me atentar nas próximas peças. Desde já, meu muito obrigado. Vamos lá. Marcelo, dá uma olhadinha no seu portfólio, mano. A gente tem os nossos fregueses aqui na live, né? Não tem jeito, não. Uhum. Aquela que a gente deu feedback. Essa imagem, ela destoa muito de todas as outras, né? E aí, Marcelo, você tá pegando alguns freelas? Você não conseguiu nenhum freela até então? Como é que tá rolando pra você? Cara, pode tirar essa imagem aqui do portfólio. Eu acho que essa imagem aqui ela não contribui em nada pro portfólio. Esse projeto aqui também, apesar dele ser provavelmente algo que te dê boas memórias, né? Porque foram estudos e tal, eu também acho que esse projeto aqui ele não contribui muito com o portfólio, cara, de um ilustrador, sabe? E pra mim, essa arte aqui, ela destoa muito das outras. Eu não acho que ela tá necessariamente ruim, mas ela destoa de uma visão de um portfólio onde você mantém uma consistência, sabe? De estilo e tal. Seguinte, o que eu percebo do seu portfólio ainda é que dá com certeza para você continuar estudando desenho, anatomia e especialmente gestual. Porque todas as poses dos seus personagens, elas estão muito travadinhas, especialmente num contraposto, que não tem contraposto, e a pose ela não me soa natural. Ela quase nunca me soa natural, sabe? E em questão de anatomia, eu também sinto que tem uma questão de proporção que não tá tão interessante assim. Se eu pegar essa do Rise aqui e colocar um Liquify, por exemplo, eu provavelmente eu vou ajustar algumas coisas de tipo diminuir o tamanho da cabeça, aumentar um pouquinho o tamanho do braço, para ele ficar um pouquinho mais até fantasioso, numas proporções mais relacionáveis com o que o League of Legends faz geralmente nas splashes. Até o próprio esse próprio alquimista aqui, que seria como se fosse um gnomo, né? Eu sinto que ele tá muito simples na estilização. Quanto mais você conseguir treinar esse gestual para soltar um pouco a mão, brincar um pouquinho mais com essa estilização das formas, eu acho que seria mais interessante, sabe? Tipo, para você conseguir ir um pouquinho mais, um passo um pouco mais próximo de um trabalho de fantasia, de estilizado, assim, sabe? De estilização. A sua pintura, eu acho que ela já está num nível muito legal para conseguir alguns trabalhos. Obviamente tem muito chão que você pode percorrer para melhorar ela, mas ela já está num nível que dá para você fazer uns freelas. Eu não vejo muitas questões relacionadas à qualidade de acabamento, por exemplo, que eu vejo em outros portfólios. Geralmente, quando eu vejo um portfólio da galera que está tentando pegar o primeiro trabalho, assim, eu vejo muito problema de acabamento, de edges, problemas de edges muito, muito evidentes, e eu não vejo tanto disso com o seu. Obviamente que a pintura poderia ser mais tridimensional, você poderia usar mais referência, e especialmente na iluminação, quem sabe fazer uns estudos mais de foto, de frame de filme, clássicos, né? Que são esses estudos. Mas não é algo que me desagrada muito, tanto quanto a questão de anatomia e gestual. E um desenho mais solto, assim, sabe? Até na questão das thumbnails para a imagem final, falta respeitar as suas decisões daqui, né? Tipo assim, você mudou muito a thumbnail para a arte final. E eu não sei como que é exatamente esse processo. Por exemplo, essa magia tá clara na mão dele, isso tinha que estar na thumbnail para você prever que o seu fundo precisava ser escuro. Então, são coisas que você pega com mais experiência mesmo, você tem que produzir mais, sabe? Nessa carta, por exemplo, eu sinto que tem um problema de proporções acontecendo de novo aqui. Tipo, o antebraço ser extremamente longo, a mão pequenininha e a cabeça muito pequenininha. O oposto da do Rise. Então tem algumas coisinhas de proporção que elas só vão ser resolvidas com mais estudo de anatomia, de estrutura. Eu vou pegar alguns exemplos, eu vou fazer só alguns testes aqui, só para você entender o que eu tô querendo dizer, tá? Vamos lá. Vamos fazer duas versões. Por exemplo, nessa aqui que eu sinto que poderia ter ido muito mais longe com a sua estilização, eu vou usar o próprio Liquify para te mostrar
Talvez alguma possibilidade. E de estruturinha também, né? Então, por exemplo, essa mão dele poderia ser bem maior. Nesse caso que ele já é pequenininho, quando você aumenta bastante a mão e essas partes desses membros assim, ele fica com uma proporção um pouco mais natural, né? Então, tipo, mãos grandes, a cabeça grande, o corpo pequenininho. Por exemplo, essa orelha subir um pouquinho mais, deixar ela maior zona também. Que nem eu falei do nariz, né? Tipo, pegar esse nariz e deixar ele bem maiorzão. Talvez até esse sorriso maiorzão para ficar bem evidente que ele tá sorrindo. De longe mesmo, a gente conseguir notar que ele tá sorrindo. Clarear um pouco e diferenciar esses valores do dente com o bigode vai ser muito importante. Eu só vou mexer com o Liquify, só para você entender o que eu tô querendo dizer. Essa sobrancelha eu também daria uma engrossada nela, né? Se eu for fazer na pintura. Mas, ó, pequenos ajustes de estrutura, talvez até aumentar um pouco essa cabeça. Acho que nessa eu fiquei com bastante dúvida até onde ir com a estilização. Isso vai depender do cliente que você quer atingir, né, cara? Se você tá vendo que todo mundo estiliza quando eles estão fazendo gnomos, por exemplo, ou anões, né, dwarfs, nesses universos que você gosta, então você tem que ir próximo deles, né? E não fazer uma coisa que você acha que vai ser bom só. É bom, nesses casos, fazer uma análise de mercado mesmo, entendeu? Tipo, análise de similares. Nesse caso, se você queria fazer, ao invés de estar sorrindo, ele ficar mais em choque, assim, né? Eu acho que era a intenção, talvez. Deixar talvez um pouquinho mais evidente. Esse dente ficou muito escuro. E que nem eu tava falando da sobrancelha, né? Quem sabe fazer uma sobrancelha maior zona também. Eu fiz ela rala no sentido de ter sido queimada com experimentos. Cara, pra você mostrar isso, você tem que fazer bem óbvio, mano. Se você quer mostrar que tá queimado, então eu tenho uma sugestão que é você fazer como se fosse o cabelo do Junkrat. O cabelo do Junkrat, ele tem umas pontinhas queimadas, só que ele é muito evidente e proposital, sabe? Então, no caso desse bigode aqui, ó, se você pega o anterior, olha como tá tudo muito sutil. Deixa isso bem evidente, sabe? Tipo, a cinzenta. Mas para você conseguir mostrar que esse cinza é proposital, você tem que clarear bem o outro lado, saca? E aí na pontinha dele, ó, escurece bastante e coloca um exemplo, tá? Não precisa ser, mas tipo assim, um chamuscadinho, tá ligado? Bem evidente assim. É que não vai adiantar ele estar chamuscado se o rosto dele vai estar limpinho, né? Então, você vai ter que trazer esse mesmo cinza, tipo, um pouquinho aqui no próprio rosto dele, tá ligado? Como se tivesse acabado de explodir. Então, tudo faz parte de história, né? Isso aí é storytelling, né? Então, aí meio que você tem que gerar algumas ideias pra isso funcionar. E aí ele não vai estar, provavelmente ele não vai estar tão tranquilo assim, né? Ele vai estar meio que com tudo muito zoado em volta dele, tipo, sei lá, isso aqui explodiu, saca? Então vai ter uma parada de explosão aqui, tipo, sabe? Tipo, claro no meio e bem cinza em volta. Então isso aqui é storytelling, coisas caídas, em vez de estar tudo muito bonitinho e organizado, você tem que brincar mais, então. Entendeu o que eu quero dizer? Tipo, isso aqui tem que estar caído, tem que ter derramado um monte de coisa aqui na mesa dele. Se ele vai ser distraído para que você quer reforçar essa história, e tipo, distraído, e um cara que explodiu o experimento e tá tudo meio zoado, então você tem que deixar tudo meio zoado mesmo, né? Isso engrandece bastante o seu storytelling. Então, pra você fazer chamuscadinho, não dá pra você fazer de forma tímida, entendeu? Tem que ser óbvio e tem que ser fácil de entender, tem que ser divertido, tem que ser tudo, infelizmente, assim, né? Em ilustração, especialmente se for para card game, não dá para você ser sutil nessas decisões. Essas decisões elas vão mudar completamente a sua idealização da imagem, saca? E aí, nesse caso, eu faria, então, a expressão facial dele diferente também. Eu faria meio. "Oh", tipo o Didi, depois que fez alguma merda no programa dele. Ou o Mussum também, que tem umas expressões faciais muito boas.
Mas bem óbvio, entendeu? Esse líquido amarelo talvez caído na mesa dele, umas gotas. Se ele tivesse realmente tentado fazer isso aqui 1 milhão de vezes, ele vai fazer a próxima, saca? Uns azuis também. Tem que tá bagunçado, né? A mesa dele tem que estar toda bagunçadona. E aí, cara, não tem como não falar, mas, pô, custava dar uma desenvolvida num cenário aqui? O Mike tem uma ilustra dessa também, não tem não? Mike Azevedo? Aqui, ó. Na mesma vibe, ó. Ó o cenáriozinho que é bem simples, mas, pô, ajudaria bastante a contar a história. Tipo umas prateleiras, uns elementos malucos, assim, ó. Ele tá todo sujo também. Enfim, eu acho que seria um caminho interessante, sabe? Que complementaria essa história. Então, primeiro de tudo, desenho. Com certeza continua estudando desenho, cara. Tá precisando para algumas imagens. Dá pra perceber a sua dificuldade em criar umas poses mais dinâmicas, mais interessantes. Os personagens eles estão ficando muito paradinhos. E você tem a tendência de escolher as thumbnails onde eles estão mais paradinhos mesmo. Pode ser uma ilustração simples, eu já falei pra você fazer ilustra simples, né? Mas com certeza não quer dizer que você não pode fazer uma pose interessante em uma cena simples, saca? Onde o personagem ele tá um movimento massa dos membros, né? Uma composição interessante, mesmo que seja simples. Sei lá que loucura seria essa aqui. Acho que é isso, sim. Aumentaria aqui o cenário um pouquinho, traria umas prateleiras. Nesse momento aqui não pode ter preguiça, né? Tem que fazer. Cheio de vaso não, de tubo de ensaio. As paradas aqui. Ia enriquecer bastante a sua imagem. Ia trazer mais storytelling. Porque a imagem ela já tava com uma ideia interessante. Era só você parar, escrever um pouquinho, pensar um pouco sobre o que você queria fazer, saca? Pra deixar isso aqui ainda mais da hora. Ó, a diferença. Com um pouquinho mais de estilização, um pouquinho mais de cenário, um pouco mais de storytelling, a imagem ela ganha outra vida, entendeu? Mas tá vendo? Especialmente o desenho, como tava bem engessadinho, bem travadinho, muito tímido. Eu sinto que tem uma timidez nas suas pinturas e nas suas peças que dava pra você exagerar mais, entendeu? Ó, foram mudanças simples que eu fiz, tá? Coisas de alguns minutos aqui. Então, escreve um pouquinho mais, tenta desenvolver essa história antes de começar a desenhar, ao invés de tentar sempre fazer por improviso as coisas, tá bom? E isso eu tô falando nessa imagem aqui, mas é o que eu tava querendo dizer sobre o seu portfólio como um todo, Marcelo. Definitivamente, os seus próximos passos já estão estabelecidos, eu espero, com o que eu disse, mas é meio que tenta fazer mais imagens com mais calma, não rushar, não pular pra próxima antes de concluir de uma forma da hora, assim, sabe? Tipo, com um cenário mesmo. Você fez o cenário, ele é simples, mas tá ali, tá contando história. Tudo que você tem que fazer numa ilustração é sempre tentar se lembrar de contar histórias melhores. Entendeu? Eu Bom, acho quero que é isso aplausos. no geral. Gosto da produção Mais que você tá alto. fazendo, assim, tá num ânimo que eu acho que é importantíssimo você manter. E é mais, agora eu quero mais. Então, não adianta, a arte é sempre isso. Quando a gente acha que tá fazendo o suficiente, né? A gente sempre puxa mais, assim. Então, valeu, Marcelo. Espero ter ajudado aí de alguma forma, mano. Simbora.